Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou psicóloga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nos paralisa. É muito comum a gente perceber dentro dos consultórios de psicologia como as pessoas muitas vezes se sentem paralisadas. Dentro da literatura da psicologia, a gente também observa muito esse sentimento. É um sentimento de congelamento, é um sentimento de paralisação. Para eu falar um pouquinho sobre isso, eu vou usar uma história. Eu vou contar para você a história de Medusa. Medusa era uma linda e pura sacerdotisa do Templo de Atenas. Assim como linda, ela também era muito vaidosa. Ela tinha cabelos maravilhosos e ela gostava de falar sobre essa sua beleza, de se colocar como bela e de chamar atenção por essa beleza. E Atenas, como vocês já sabem, é a deusa da sabedoria. Atenas tinha uma afeição muito especial por Medusa e um dia Poseidon, percebendo isso e tomado por um sentimento de vingança por Atenas, resolveu seduzir e violentar Medusa. É claro que o que eu estou contando aqui para vocês é uma versão da história, que é uma versão de um mito, mas é um mito que eu acho que é muito interessante para a gente falar sobre esse tema, que é a paralisação, que é o congelamento da mente, que é o congelamento da alma, essa sensação de estar paralisado, de estar parado. Pois bem, Medusa, após ser de uma forma totalmente ruim, após ser violentada, ser desrespeitada na sua individualidade, em quem ela voltou para o Templo de Atenas e ao chegar lá, Atenas percebendo esse acontecimento e tomada também por uma sensação de ter sido traída por Medusa, ela transforma Medusa num grande monstro. Esse monstro, ele tem os cabelos em formas de serpentes. E essas serpentes olham para todos os lados ao mesmo tempo, então são serpentes que são desnorteadas, que não têm uma direção, não têm um direcionamento. Além desses cabelos de serpentes, além de ser uma mulher cheia de serpentes na cabeça, Medusa também tinha um olhar que transformava qualquer um que olhasse diretamente para ela em pedra. E esse olhar direto para o olho de Medusa é justamente o olhar da sombra. Aquele olhar em que você realmente começa a olhar diretamente para tudo que é congelante, assustador, paralisante. O formato de uma estátua e a expressão de uma estátua é opaca, é sem cor, é uma vida sem cor, é uma vida sem sentido, paralisada. Em 1890, os psiquiatras chegaram à conclusão de que algumas pessoas apresentavam uma sintomatologia que eles deram o nome de anedonia. Anedonia é a total falta de prazer em qualquer estímulo, em qualquer coisa. É um estar anestesiado. E é exatamente mais ou menos essa síndrome da medusa. Isso de você olhar para o que te assusta e simplesmente parar de se movimentar. A anedonia é como se fosse um mecanismo de defesa.
em que a pessoa para de sentir prazer pela vida. Ela deixa de viver, ela para de se movimentar, ela se torna inerte. Ela não sente mais prazer em qualquer estímulo sensorial, em qualquer lugar que ela vá, ou o que antes dava prazer a ela, de sair com alguém, ir para um restaurante que ela gostava, isso para de ser prazeroso. Ela deixa, né, de ser feliz, ela não se sente mais à vontade nesse mundo. É aquele olhar de paisagem, é aquela pessoa que está ali, mas não está. Ela está totalmente fora de conexão com si mesma e com o mundo. Algumas pessoas ligam automático, então elas continuam vivendo, ligaram, né, apertaram um botão e continuaram vivendo, mas não é um viver sentido, é um viver totalmente sem sentido. É um viver com pensamentos desordenados, de forma sem saber para onde se está indo, sem ter uma direção. É viver somente porque falaram que era para fazer, fazer só o que foi colocado para ela. E aí, a gente pode entender que sim, tem muitos pensamentos e sentimentos que muitas vezes dizem respeito à nossa história, que nos paralisam, que fazem com que simplesmente paremos de funcionar, paremos de viver né, a nossa potencialidade, aquilo que nós podemos ser. Isso muitas vezes vem de uma trajetória em que você assimilou que você é inadequado, que você não está de acordo com determinados parâmetros, ou que você não pode viver de acordo com o que foi te chamado, com a sua missão, com aquilo que você acredita ou aquilo que você gostaria de ser. E aí, na história da Medusa, que faz muito parte da nossa vida, né? Podemos encontrar várias medusas em nossas vidas. Aparece um herói. E o que é um herói? Um herói é alguém que escolheu enfrentar seus próprios assombramentos. Ele escolheu enfrentar os monstros. Ele escolheu estar na frente da batalha. Não quer dizer que ele não tenha medo, mas quer dizer que ele vai mesmo com medo, apesar do medo. Aliás, esse é o significado de coragem. E o herói carrega com ele somente esse atributo, coragem. Então, coragem quer dizer isso, você enfrentar mesmo que o medo seja grande. Então, você continuar e você enfrentar, né, ir para frente da batalha. Esse herói se chamava Perseu. Esse herói, ele recebeu um presente muito especial da deusa da sabedoria, que é justamente Atenas, que é a deusa que a gente falou anteriormente. Esse presente é um escudo, e eu quero falar um pouquinho com você sobre esse escudo, porque esse escudo pode ser um instrumento para que a gente consiga enfrentar as nossas medusas, os nossos pensamentos desordenados, os nossos sentimentos que nos assombram e tudo mais que possa estar nos limitando, que possa estar nos impondo limites para que nós sejamos quem nós viemos aqui para ser. E que nos reduzem a pedras, em que nos deixam empedrados, parados no mesmo lugar. O escudo, então, ele tem um espelho, e esse espelho vai refletir toda essa dor, todos esses sentimentos complexos, difíceis e todos esses pensamentos que nos assombram, ele vai refletir de uma forma que o Perseu não teve que olhar diretamente para eles. Então, ele fez uma coisa que na psicologia a gente chama de
projeção. Então, ele projetou para fora algo que existia dentro dele, que existe dentro de nós. Nesse momento que ele projetou, ele conseguiu enxergar, mas ele enxergou sem ser paralisado. E é exatamente isso que a gente faz o tempo inteiro quando a gente está aprendendo ou quando a gente está se apreendendo, quando a gente está aprendendo sobre nós, quando a gente está realmente buscando esse autoconhecimento. E na terapia, claro, a gente utiliza desse recurso. Mas existem outras formas da gente fazer esse espelhamento. Então, esse espelhamento, ele vem através do nosso corpo. A gente pode observar no espelho como está o nosso corpo. A gente pode transformar esses sentimentos, esses pensamentos que a gente não consegue enxergar diretamente, em alguma manifestação, tanto corporal como artística, de várias maneiras. E aí, nessa projeção, a gente consegue, de alguma forma, a gente pode olhar para isso sem correr o risco de se paralisar, de parar e de virar uma estátua. E esse reflexo passa a ser mais ou menos uma extensão de muitas das coisas que a gente não consegue ver conscientemente, mas que existe no nosso inconsciente. Quando você chega num setting terapêutico, e eu não estou falando que isso seja exatamente numa sala com um terapeuta, mas quando você entra nesse processo, você necessariamente precisa fazer esse espelhamento. Você precisa se enxergar. E para isso, o espelho de Perseu pode ser muito bem utilizado, porque ele vai te dar a segurança, ele vai te mostrar alguma coisa que é sua sem que isso possa te desestruturar, sem que isso possa fazer com que você realmente se torne opaco, sem luz e sem cor, mas que você consiga enxergar isso com segurança. Por isso é tão importante que nesse momento você esteja se sentindo seguro, que você carregue consigo essa arma do herói, essa possibilidade de enfrentar os perigos de uma maneira que você se sinta seguro, que você se sinta presente, mas, antes de tudo, que te dê essa possibilidade de enfrentar aquilo que tanto te aterroriza. Mas, assim, esse espelho, né, ele está presente na nossa vida, em vários momentos. E muitas vezes a gente não para enxergá-los. Então, se a gente começar a pedir para nossa sabedoria, para essa deusa que habita em nós, tudo que é mais sábio que pode existir dentro de nós, para que a gente consiga ter esse reflexo, esse espelho, enxergar melhor os nossos monstros, as nossas medusas, e enxergar de uma forma menos aterrorizante. Isso é o essencial para que a gente possa crescer e realmente sair do lugar de estátua. Então, comece a perceber quantas vezes você utiliza esse espelho e comece a utilizar esse espelho a seu favor. Comece a perceber quantas vezes você acusa alguém ou fala que alguém está fazendo algo que tá te incomodando, e comece a perceber no como você está usando isso como uma projeção, e olhe para esse espelho. Comece a prestar atenção nos seus sonhos, comece a prestar atenção no seu corpo. São espelhos da sua alma. Comece a prestar atenção nas suas ações,
nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, naquilo que você faz, nas coisas que você produz. São espelhos da nossa alma. Estão falando sobre você o tempo inteiro. Quando Perseu finalmente consegue olhar para a Medusa, para esses olhos de uma forma espelhada, sai de dentro de Medusa, ele corta a cabeça de Medusa e sai de dentro de Medusa um cavalo alado chamado Pégasus. Pégasus representa a imaginação, o poder criativo que existe dentro de todos nós, a capacidade de transformação. Ele é um cavalo alado, então ele faz essa conexão entre o céu e o material. Aquilo que é maior do que nós, aquilo que está acima da nossa cabeça, e ele traz isso para o âmbito físico, para aquilo que nós podemos construir aqui. Então, o que tem maior em você, o que pode ser construído, o que pode ser elaborado, o que pode ser feito ainda mais intensamente e com mais das suas maiores possibilidades, elas se manifestam através de Pégasus, um grande cavalo alado, forte, que é musculoso, né? Porque um cavalo ele é músculo, então ele traz uma força muito grande e ao mesmo tempo essa conexão com o infinito. Então, vamos então buscar as nossas armas, buscar essa sabedoria que possa nos trazer até nós esse espelho, enfrentar as nossas medusas e transformá-las em uma ação maior, né, que traga para o mundo todo o potencial que nós podemos exercer aqui. Um beijo e fique bem.